Olá pessoal, aqui de volta, eu do meu cantinho, você aí nos prestigiando. Veja bem, há algum tempo ah, nós gravamos um vídeo falando sobre as futilidades das redes sociais, né? Como é que as pessoas estão tão envolvidas com isso. E não é que nos pediram para fazer uma nova abordagem, trazer mais elementos, por se tratar de um assunto ou de um tema tão atual, e aqui estamos. Para você que já se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, nos dê esse apoio, divulgue esse esse canal, o canal do JB, o meu, o seu, o nosso canal aí nas suas redes sociais, porque aqui tem muita coisa interessante, vocês vão de convir comigo, não é? Nada de futilidade aqui. Pelo contrário, a gente vai criticar isso aí. Um dos propósitos do canal é exatamente isso, é fazer com que a gente pense, faça uma reflexão a respeito dessas coisas que acontecem, esses modismos e que acaba nos desvalorizando. Mas vamos ao que interessa. A futilidade realmente abraçou o mundo das redes sociais, não é? Algumas plataformas são muito interessantes, é uma coisinha simples, uma bobinha, uma historinha, às vezes, vazia. E qual a resposta do outro lado? KKKKK, KKKKK. É um ô gente, me desculpe, mas é uma coisa tão fugaz, tão vazia, porque os emojis refletem a pessoa. Não, a gente acostuma com igual, isso aqui representa felicidade. Não, isso aqui representa tristeza e tal, esse negócio. Ah, eu não gostei da opinião, vou colocar isso aqui, uma coisinha, uma carinha chorando e tal, não sei das quantas. Tudo bem, tudo jóia, liberdade de expressão. Não é isso que eu critico. Eu estou querendo dizer essa coisa interna, não é? Essa coisa interna mesmo. Olha só, as pessoas realmente perderam a vontade de serem elas mesmas, não é? De se exporem, porque essa exposição, as pessoas têm um certo receio. O que que o outro vai achar? "Ah, não, eu vou, me despir literalmente perante as pessoas e como eu serei, avaliado, julgado e tal? Então eu preciso fazer de contas". Ah, fazer de conta é estar atrás de uma cortina, não é? É estar atrás de uma cortina. Tem um estudo muito interessante, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas da Universidade Humboldt, lá na Alemanha, que, comprovou que o principal sentimento despertado nas redes sociais é inveja. Vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Então, obviamente, fica fácil a gente concluir que a flagrante perda de individualidade e de identidade das pessoas. Sim, sim, é perder a minha individualidade, a minha pessoalidade. Eu, sou eu, a minha maneira de, me expor, a maneira de me apresentar perante as pessoas, feio, bonito, certo, errado, esse aqui sou eu. "Ah, não, 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 deixa eu ensaiar aqui numa rede social e tal, por afora mais". E o interessante, por que que fala aqui que é inveja? É porque se do outro lado a pessoa se apresenta de alguma forma melhor, mais bonito, um argumento mais interessante, eu vou me sentir por baixo e vou fazer algo ou tentar fazer algo para diferenciar. É por isso que existem tantas mortes, tantas perdas de vida. A pessoa vai lá na beira de um vulcão, de um precipício de todo tamanho para fazer uma selfie, desequilíbrio lá no alto do prédio, não sei quantos andares. Olha só que interessante, lá do, sei lá, cento e tantos andares, estou aqui no topo atravessando com uma corda. Hã? E olha, eu aqui, nó, que pessoa bacana e tal, esse negócio todo. Você vai conversar com essa pessoa, literalmente uma pessoa vazia. "Ah, mas fez um feito muito interessante". Tá, mas deve ser exemplo às pessoas. Então fazer as coisas somente para aparecer, me parece meio, enfim, meio danadinho, né. Eu me lembro, aliás, eu até comentei isso aqui num vídeo passado, uma moça, uma influencer lá na Argentina, ela fez um vídeo isso há uns 2, 3 anos atrás, uma repercussão enorme, com mais de 500.000 visualizações,
em que ela chorando, gritando, pedindo dinheiro porque ela não nasceu para trabalhar. Você se lembra disso? Você que nos acompanha aqui deve se lembrar disso. Aquela mulher, ela chorava, gritava: "Eu não nasci para trabalhar, me ajuda, me arranja dinheiro". E a coisa, enfim, o pessoal achou aquilo interessante. Bom, ai, ai. Então essa futilidade, as redes sociais, com o tempo, a bem da verdade, ao longo do tempo deixaram de ser, assim, aqueles ambientes de compartilhamento de ideias, de conversas, para se tornarem coisas, assim, de da vida social. Elas, são sujeitas para conhecer pessoas, ter acesso à informação, compartilhar histórias de vida. Bacana, isso é interessante, ponto positivo. Mas cada vez mais as redes sociais se tornam superficiais, e o ponto de partida são os próprios usuários, né, que não dão correto valor a essas redes, por assim dizer. Por que que isso ocorre? Porque finge ser algo que não são, finge estar em algum lugar em que estão, em que não estão, produzem durante horas uma simples postagem em determinada rede. Também um exemplo que eu dei aqui, na época eu achei interessantíssimo, uma pessoa muito próxima, muito conhecida, o pai desse rapaz estava fazendo café ali pela manhã. O bule caiu, quebrou, e ele filmando o pai fazendo café, o bule, enfim, quebrou, espalhou ali o café no chão, e ele falou: "Ixi, isso vai dar BO quando a mãe, eh, souber disso". E postou na ideia. Somente isso, pessoal, e colocou isso lá na rede social. Ele ria, ele falava assim: "Eu tive 92.000, curtidas". Qual é o conteúdo? "Ah, mas é algo engraçado". Você acha? Ai, ai. É, isso porque honestamente, pessoal, eu acredito que a gente está literalmente gritando desesperadamente para sermos vistos, sermos observados, porque as pessoas estão cada vez mais solitárias, se sentindo solitárias. Por isso que faz essas coisas, para aparecer. Uma criança, às vezes, para chamar atenção, faz uma bobagem assim também. Aí a gente cresceu. Só que os mecanismos, as maneiras de manifestações hoje são diferentes, né? São tecnológicas. Vou falar um pouco mais no nos próximos vídeos. Há um trabalho que fala como o Instagram, por exemplo, por favor, não estou denegrindo a imagem de nada dessas plataformas, como que o Instagram é prejudicial à questão da nossa autoestima. O Facebook também há um estudo muito interessante, que será o próximo vídeo, né, que nós vamos falar sobre isso. Pessoal, de novo, insistindo, não estou falando mal. Isso aqui a gente está fazendo uma reflexão a respeito do que a gente está lendo por aqui. Eh, então, as pessoas perderam a vontade de ser elas mesmas, e as redes sociais, o smartphone, computador, de um modo geral, façam com que a gente passe um tempo enorme na frente deles, em frente ali com uma tela nos olhos. Por que não pegar um livro, né? "Não, o livro demora e tal, que negócio, a gente tem que pensar em novos hábitos". Tudo bem, tudo bem. Nós estamos falando de uma coisa de crescimento intelectual, de crescimento enquanto pessoa, de você poder argumentar com os outros. Como é que serão os profissionais do futuro? Um engenheiro, um médico, um advogado, não é? Literalmente viciado nessas futilidades de redes sociais. Eh, eu comecei a dizer para vocês, na Universidade de Hamburg, na Alemanha, 357 universitários, então, participaram de um trabalho, de uma pesquisa, e os pesquisadores chegaram à conclusão que o principal sentimento dessa turma é a inveja. Inveja. Se você postou algo interessante,
lá numa dessas plataformas, né, eu vou colocar uma melhor. Eu vou tentar fazer isso. Por quê? Porque você está demonstrando melhor ser melhor do que eu não quero ser que você seja melhor do que eu. Além disso, 20% dos estudantes afirmaram que ficam chateados quando não são notados o suficiente, olha que loucura. Aí vem aquela coisa de cancelamento, aquela coisa: "Hã? Ah, fiquei chateado que eu não estou sendo visto e tal, o que que eu vou fazer para ser visto?". Que por que não pensar assim, socialmente falando mesmo, no dia a dia? Né? Existem tantos trabalhos, tantas coisas, não é ser moralista, por que não desenvolver um trabalho importante, por exemplo, nessa questão ambiental? O mundo vive um dilema nesse sentido. Por que não trazer ideias interessantes, colocar aqui? Não sei, são tantas oportunidades interessantes. Eh, Basicamente é isso, quanto mais tempo se passa em alguma rede social, mais as pessoas começam a ficarem insatisfeitas com suas próprias vidas. Olha só, que constatação interessante. Facebook nós vamos falar no próximo vídeo. O exibicionismo prevalece a comunicação de artes, cultura, notícias, enfim, penso que há uma perda de tempo, ao invés de a gente estar achando que está ganhando tempo e tal, é algo divertido, tem muitas outras possibilidades. Mas você gosta? Tudo bem, não vamos te crucificar aqui não. Só queremos ressaltar da importância de se preservar a sua individualidade, a sua pessoalidade. É ser você. Demonstrar para as pessoas aquilo que efetivamente você é. Tem alguém melhor que você, melhor que eu? Tem, pessoal, tem. Nós somos diferentes no mundo inteiro. O fato de você ser melhor do que eu em alguma coisa, isso não me diminui de forma alguma e nem te torna extremamente superior. Vamos pensar nisso? Um abraço, até daqui a pouco.